Uma boa noite a você que nos acompanha através das postagens, os vídeos que nós temos compartilhado com você através do nosso canal no YouTube e também através da nossa página no Facebook. Até o incentiva a procurar a nossa página, o canal, e ali curtir e compartilhar também com seus conhecidos, familiares, amigos, para que eles também possam partilhar conosco da bênção que é sempre estarmos lendo um texto bíblico e compartilhando aquilo que nós acreditamos ser a vontade e o querer de Deus para a nossa vida. Seja muito bem-vindo, assista, portanto, este vídeo até o final e eu tenho a certeza de que Deus há de falar ao seu coração. O texto bíblico que nós temos para leitura e breve meditação nesta noite se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 4, que na Nova Versão Internacional nos diz assim: Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Nós estaremos usando este versículo bíblico para falar sobre o tema juntos ou dispersos. Este versículo está diretamente ligado ao capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos, quando da escolha daqueles que passariam a servir as mesas na distribuição diária dos alimentos. Parece-nos aqui que eles estavam vivendo um tempo muito semelhante ao nosso, quando muitas pessoas do lado de dentro da igreja necessitavam ser atendidas nas questões básicas da alimentação diária. Os apóstolos, sobrecarregados, receberam de Deus, portanto, o direcionamento para que incentivasse a igreja a escolher 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregariam daquele ministério, enquanto eles, ou seja, os apóstolos, se dedicariam especificamente à oração e ao ministério da palavra. Ao que parece, 5 daqueles homens cumpriram na letra da palavra suas responsabilidades, enquanto que 2 deles, mais especificamente Estevão e Filipe, partiram para um tipo de ministério que possivelmente nem eles imaginavam que atingiria tamanha dimensão e alcance. Mas foi exatamente isto que aconteceu. O texto do capítulo 6 nos informa que Estevão era homem cheio da graça e do poder de Deus. Ainda nos informa o texto que através dele eram realizados prodígios e sinais miraculosos entre as multidões. O texto nos informa ainda que ninguém podia resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. O outro que mereceu destaque na narrativa de Atos, dentro deste mesmo contexto, foi um homem chamado Filipe. Diz o texto bíblico que Filipe, indo para Samaria, lhes anunciava a Cristo e suas palavras eram acompanhadas também de sinais e maravilhas. O texto também nos informa que espíritos imundos saíam das pessoas aos berros. Diz ainda que paralíticos e aleijados eram curados e que havia grande alegria àquela cidade, ou naquela cidade. No entanto, o fato de Filipe ter saído de Jerusalém e ter chegado a Samaria ocorreu por conta de uma severa perseguição contra a igreja, quando um tal de Saulo de Tarso, respirando vingança, segura as vestes daqueles que, rangendo os dentes, apedrejavam Estevão. A morte de Estevão, portanto, vai desencadear uma severa perseguição que faz com que os discípulos saíssem de Jerusalém
partindo para todas as regiões e cidades daquela época. Filipe se torna notável e o responsável pela conversão do alto oficial administrador de todos os tesouros de Candace, que era a rainha dos etíopes. Pedro e João também saem de Jerusalém em apoio ao trabalho de Estevão e de Filipe, e quando retornam, voltam anunciando o evangelho a muitas cidades da região de Samaria. Bom, eu vejo aqui muita semelhança entre o relato dessa história contada nos capítulos 6 a 9 do livro dos Atos dos Apóstolos com aquilo que temos vivido hoje no mundo. Não em termos de perseguição, pelo menos aqui no Brasil, mas em várias regiões do nosso mundo, ainda nós temos e observamos uma igreja que é perseguida. Não é este o caso de uma perseguição tão acirrada aqui dentro do nosso país. Mas a semelhança está no sentido de dispersão e anúncio do evangelho com sabedoria e poder. E no texto que nós lemos, claramente se observa sinais e maravilhas. Hoje, a igreja, ela não foi dispersa por conta de uma perseguição, mas a igreja foi isolada dentro dos seus lares e assim o evangelho tem o poder neste momento de ser espalhado por todas as casas, amigos, famílias, Brasil no sentido geral, e o anúncio do evangelho se tem feito através de tantas ferramentas que nós podemos usar. Em todas as épocas, parece ter havido uma luta intensa no coração e na mente do ser humano para que ele tomasse decisões que viessem definir aquilo que é a sua essência de vida ou de morte. Aquilo que é a essência de alegria ou de tristeza. Aquilo que é a essência de dor ou de alívio, de satisfação ou desgosto, de fé ou de incredulidade. Parece que Josué, lá no Antigo Testamento, captou muito bem e teve uma sensibilidade muito grande com relação a isso, quando disse àquele povo que ele estava conduzindo pelo deserto: escolham hoje a quem vocês vão servir, se aos deuses aos quais serviram vossos antepassados, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Mas o que ele diz logo em seguida nos incomoda, causa-nos impacto, porque ele diz e afirma àquela grande multidão: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agur, autor de alguns provérbios, disse a Deus certa feita: duas coisas te peço, não me negues jamais. E uma das coisas que ele pediu a Deus foi: não me des nem a riqueza e nem a pobreza, para que, porventura, estando farto, não te negue e venha a dizer: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha a furtar e profane o nome do Senhor. Meu grande temor, e acredito ser o temor de todos os pastores, é que deixemos este tempo de oportunidades nos quais temos vivido neste exato momento da nossa existência, em que uma pauta da história humana é escrita e a nossa geração é impactada, sendo, portanto, aquela que vai contar às futuras gerações o que aconteceu, o que vivemos, como sobrevivemos e o que aprendemos com toda essa história que nos cerca. Eu vejo um sem número de lives, de postagens
de artigos, de frases, de sermões, de fóruns, de conferências, de entrevistas. Todos tentando explicar, todos tentando extrair lições, ensinando como nos comportar diante de tamanha adversidade. Tudo está correto. Precisamos ouvir, precisamos aprender, precisamos dispor o nosso coração. Mas o que eu li a respeito daqueles nossos irmãos, lá de Atos, capítulo 6 a 9, que nós lemos, foi um movimento que contrariou todas as melhores expectativas dos discípulos. Afinal, eles queriam simplesmente, a princípio, atender à distribuição correta dos alimentos que eram distribuídos na igreja. Jamais, eu creio, imaginavam eles que 2 daqueles 7 que foram escolhidos para receberem, separarem e distribuírem os alimentos fossem colhidos pelo poder da vontade soberana de Deus, e um deles sendo levado a sair de suas funções naturais, foi o pivô de uma perseguição tal que levou o evangelho para fora de Jerusalém, como tinha de ser. Não pivô porque o que ele fez foi mal, não, o que ele fez foi correto. Ele pregou o evangelho, ele contou a história do povo de Deus e a história da ação de Deus ao longo do tempo no meio do seu povo, e dizendo por final que Jesus era o Cristo. O mundo nunca mais foi o mesmo depois de Estevão. O mundo nunca mais foi o mesmo depois de Filipe, depois de Pedro, depois de João. O mundo nunca mais foi o mesmo depois que Ananias, mesmo com medo, orou por aquele que antes perseguia a igreja. O mundo nunca mais foi o mesmo depois que Barnabé abraçou a Paulo e o apresentou aos apóstolos. O mundo, meus irmãos e amigos, nunca é o mesmo. Ele sempre muda. Muda para melhor ou muda para pior. Mas a oportunidade sempre será minha e sua. Quando se pede para escolher 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito de Deus e cheios de sabedoria, como eu gostaria, meu irmão, minha irmã, que fosse você. Mais ainda, como eu gostaria que fosse você um dos 2 colhidos pela vontade soberana de Deus e fosse usado para pregar a palavra, para ser por Deus usado em suas mãos, para ver pessoas sendo libertas, curadas, transformadas, salvas e batizadas, inseridas na igreja do Senhor Jesus. Eu só temo, meu irmão, eu só temo, minha irmã, que você não se importe muito com isto, ou não esteja se importando muito com isto, mesmo vendo o movimento de Deus neste mundo e na vida da igreja, na vida daqueles que se dedicam a obedecerem ao Senhor, a verem aquilo que Deus quer fazer no meio do seu povo e em nosso mundo. Eu só temo que você veja o tempo passar por você e o mundo se tornando melhor ou o mundo se tornando pior, sem que você tenha qualquer participação naquilo que eu creio ser o agir de Deus na vida da humanidade em nosso tempo. Esta tragédia, esta pandemia não chegou a nós por acaso. Existe um agir de Deus, existe uma ação de Deus, existe um querer de Deus que é soberano no mundo e também em nossas vidas e na vida da igreja do Senhor.
Com toda sinceridade, eu me pergunto o que Deus veria em mim para que eu me tornasse um daqueles 7 homens se eu estivesse naquele tempo com eles. Com toda sinceridade, eu me pergunto se eu seria colhido pela vontade soberana de Deus, assim como foram Estevão e Filipe, para ser usado de forma semelhante à que eles foram. Eu me pergunto, com toda sinceridade, o que Deus encontraria em mim que justificasse um chamado que trouxesse tal alvoroço, curas, milagres e salvação. E me pergunta, em termos de igreja, que tipo de impacto temos causado no mundo de hoje? Como Deus está vendo a igreja em nosso país, no Brasil? Eu me pergunto como Deus tem visto você. O meu temor, enquanto pastor, é que você não queira, que você não tenha vontade, que você não venha desejar ser da mesma forma colhido por Deus, pela sua soberana e poderosa vontade, para ser instrumento de bênção nas suas mãos. Mas a minha alegria e expectativa é que você seja um dos 7, que você seja um dos 2, que você seja um chamado de Deus, chamada de Deus, colhida pela vontade poderosa e soberana de Deus e seja usado neste mundo como instrumento de bênção, para que pessoas sejam libertas, curadas, salvas, transformadas, batizadas, inseridas na igreja do Senhor. Essa é a minha melhor expectativa e eu sei que muito mais do que todas as minhas melhores expectativas, existe a vontade de Deus, que supera em muito o que é a minha melhor expectativa para a sua vida. Deus te quer bem, Deus quer te usar, Deus quer fazer de você um vaso de bênção em nossa geração, em nosso tempo, em meio a esta catástrofe que nós estamos vivendo. Coloque-se à disposição de Deus. Eu te convido à oração neste momento. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor e pedir por nossas vidas. Deus amado, Deus bendito, louvado seja o teu nome. Tu és bom, misericordioso, poderoso, e nós nos colocamos em tuas mãos. Queremos ser, Deus, como aqueles que foram chamados pelo Senhor, aqueles que já foram usados em tuas mãos. Queremos ser da mesma forma usados em nosso tempo, para que, pelo poder do Senhor, a nossa geração seja impactada, mesmo a Deus estando no meio de uma tragédia, de uma verdadeira catástrofe. Ó Deus, nos use a mim, use o meu irmão, use a minha irmã, use a igreja, use o teu povo em nosso país e no mundo, para que pessoas realmente sejam salvas, libertas, transformadas e façam parte da família de Deus. Eu oro assim agradecido, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus sustente a sua vida e que você seja um daqueles colhidos por Deus pela sua soberana e poderosa vontade para ser bênção, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.